Olá, aluno! Olá, aluna! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de Fundamentos de Marketing. Eu sou a professora Daniela Menezes e nesta unidade 1 nós vamos entender o porquê dessa disciplina, por que estudar essa disciplina, qual o objetivo dela e como você pode usá-la em seu cotidiano profissional. Okay? Vamos começar entendendo os objetivos da disciplina. A disciplina Fundamentos de Marketing, ela vai dar uma estrutura para você desenvolver competências para analisar, criticar e trabalhar embasado em uma visão estratégica e mercadológica do seu negócio. O que isso quer dizer na prática? Na prática quer dizer, você vai, independente da sua área de atuação específica ou do seu curso de gestão, enfim, curso superior de tecnologia, o curso, qualquer curso que você tenha como objetivo central gerenciar, administrar negócios, essa disciplina Fundamentos de Marketing, ela é essencial. Por quê? Vou te dizer, quando a gente estuda Fundamentos de Marketing, a gente começa a compreender de uma maneira mais crítica o cliente, as relações entre clientes e fornecedores, todo o caminho que acontece, os envolvidos nesse caminho para que um produto ou um serviço chegue até as mãos dos seus consumidores, do seu público final, ok? Para entender as relações de troca, as transações que ocorrem, isso tudo faz parte dos negócios. E, portanto, ter as competências, desempenhar essas competências dentro da sua profissão é extremamente importante, por isso essa disciplina está aqui no seu curso, tá bom? E aí, ao final dessa disciplina, o que você deve saber, o que você deve conhecer? É importante que você conheça, primeiro, os elementos básicos do marketing, porque a partir dos elementos básicos do marketing, você vai entender como as coisas funcionam dentro dos negócios. Você vai começar a perceber com uma visão 360 graus, a sua empresa dentro desse ambiente maior e todos os envolvidos, né? Todos os agentes. A segmentação de mercado, você vai precisar conhecer e vai saber também segmentar o mercado. A gente já aprende hoje, inclusive, sobre segmentação de mercado, tá? Hoje, em nosso encontro, nossa unidade 1. Análise do ambiente de marketing. A empresa não está sozinha e dentro desse ambiente existem agentes, existem forças que interagem direto e indiretamente ao seu negócio, então a gente vai falar sobre eles também. O mix de marketing, que são as variáveis mais importantes para a gente entender os fundamentos, os conceitos centrais e as ações de marketing. E a gente vai entender as relações entre planejamento de marketing e planejamento geral das organizações. O que é, como eles interagem, qual é o impacto, qual é o diferencial, como o planejamento de marketing pode interferir ou é interferido, né? É impactado pelo planejamento estratégico da sua organização. Então, para começar, eu gostaria de quebrar alguns mitos, ou desfazer, né, melhor dizendo, alguns mitos que a gente tem sobre marketing. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Pensa comigo. Marketing é propaganda? Para você é a mesma coisa? Responde aí para mim. Respondeu? Bem pertinho. Respondeu? Ok. Eu entendi o que você pensou. Pode ser que você entenda que marketing é propaganda, porque isso é o que chega para o cliente mesmo, isso é o que chega para o senso comum. Mas não é. Se você não pensou isso, fala, professora, não adivinhou o que eu pensei. Eu pensei que não é. Se você pensou que não é, você acertou. Não é propaganda. Tá bom, marketing não é propaganda. Marketing é vendas, então? E aí? Agora né, professora? Tem que ser. Não, também não é. Vendas é uma consequência natural quando a estratégia de marketing é muito bem realizada. Então, vamos parar com essa brincadeira de tentar adivinhar o que o outro pensa? Que mesmo que eu estivesse aí do seu lado, pegando na sua mão, talvez não, eu tenho certeza que eu não conseguiria adivinhar o que passa na sua cabeça. Mas eu gostaria que você agora repensasse tudo isso que você pensou, melhor, refletisse sobre tudo isso que você pensou, a partir a gente tira o senso comum a partir do senso crítico, científico, porque o marketing é uma ciência. Então, o marketing é uma ciência que estuda o processo de troca. Professora, se a gente está falando de troca, eu estou falando de compra e venda, então marketing é vendas. Não, venda é a consequência. A gente vai estudar todos os bastidores. Eu vou te dar duas definições, tá? A social, a gerencial e depois eu vou explicar com mais detalhes. Primeira definição social. A definição social diz que, segundo Kotler, diz que o marketing é todo e qualquer processo social pelo meio do qual uma pessoa, um grupo de pessoas adquirem aquilo que necessitam ou que desejam a partir de uma oferta feita e por livre negociação de produtos, serviços, bens que tenha valor para ambas as partes.
Então tá, professora, é um processo social. Então não é uma coisa, não é uma venda, não é um produto, não é um anúncio, é um processo. Social por quê? Entre a sociedade. Pode ser por organizações, instituições jurídicas ou pessoas físicas, mas tanto pessoa jurídica como pessoa física é formado por pessoas, certo? Tem uma empresa, uma pessoa jurídica, mas quem trabalha, quem é proprietário são pessoas, então é um processo social. Por meio deste processo, as pessoas adquirem aquilo que necessitam ou que desejam. Tá, adquirir não é comprar? Nem sempre, eu vou explicar por quê. Aquilo que necessitam ou que desejam por meio de uma negociação, de uma transação, de uma troca de produtos, bens, serviços, aquilo que ele deseja. Tá? Que tenha valor para ambas as partes. Só que, se você parar para pensar, algumas coisas você consome no seu cotidiano que não necessariamente foi você que decidiu, certo? Você usufrui esse produto. Alguém decidiu. E quem decidiu por quê? Porque quis, porque foi induzido, porque conheceu. Se você estivesse na sua casa, nada chegasse até você, nenhuma informação sobre esse produto, como é que você faria? Você não conhecia, o que a gente não conhece, a gente não adquire, correto? Tá, então é propaganda, professora? Não, é uma das coisas, porque para a propaganda chegar até você, tem todo um estudo para saber quem você é, o que você acessa, aonde você vai, como você se comporta, quais são suas inclinações, o que você deseja. Quando eu faço todo esse estudo, aí sim chega uma propaganda para você, aí sim eu sei que vai chegar a propaganda para a pessoa que vai se interessar por aquilo, isso vai ser consumido, trocado, enfim, ok? Bom, essa é a definição social. E a definição gerencial diz que o propósito do marketing, na verdade, o processo de marketing é planejar, executar, passei aqui por cima, a concepção, a determinação de preço, de promoção, de distribuição dos bens, serviços, é claro que eu falei para você, o que eu tenho a ofertar, para criar negociações que satisfaçam tanto a meta das pessoas como das empresas. Então, o que é? Planejar, executar, determinar preço, produto, promoção, distribuição, ou seja, tudo o que é preciso para que o produto chegue até você, ok? Então, o intuito, portanto, é criar vínculos, construir relações sólidas e permitir que pessoas que têm necessidades, desejos, interesses se encontrem com pessoas que têm produtos, ofertas, serviços que vão suprir essa lacuna do outro. Nesta troca, eu que quero satisfazer os meus interesses, eu tenho que ter algo em troca, seja dinheiro, seja um voto, seja uma doação, seja o meu tempo, seja o meu serviço. Então, tenho algo a trocar para satisfazer os meus desejos, por isso que eu digo, não é só comercial. Pelo marketing político, por exemplo, marketing eleitoral, propriamente dito, o que as pessoas fazem? Aquele que quer angariar votos? Ele te dá uma proposta para atender aos seus interesses, que vai atender às suas necessidades, e você vai dar o que em troca para essa pessoa, para esse político? O seu voto. Então, necessariamente, não tem compra e venda, certo? Eu não posso usar o marketing para isso? Não, muito pelo contrário. Aí que eu tenho que promover mesmo essa troca de interesses. Ok? Deu para entender a lógica? Então, vamos quebrar mitos de que marketing não é vendas, marketing não é propaganda, marketing não é promoção, marketing é a ciência que estuda o processo de troca e todos os agentes e variáveis envolvidas nesse processo. Então, agora que a gente já entendeu a definição de marketing, aqui eu tenho uma definição, depois você lê com calma, tá? É uma definição que fala sobre também sobre a parte de gerencial, para entender o marketing a partir de uma visão gerencial. Mas, em suma, tem o mesmo sentido. Ok? Vamos agora entender os elementos de marketing. Os elementos de marketing são, na verdade, como o nome já diz, elementos, né? Mas agentes que são básicos e que vão estruturar o desenvolvimento das suas competências de análise crítica do seu negócio a partir de uma visão mercadológica. Se você conhecer esses elementos que vão impactar diretamente os seus negócios, você consegue começar a analisar criticamente o seu negócio a partir de uma visão do cliente, do concorrente. Então, vamos entender cada um deles nos próximos slides. Primeiro, necessidade. Necessidade é conhecido como o ponto crucial, como o start. O que dá o start é todo o processo de marketing, tá? É a condição humana. Então, a necessidade, ela refere-se a aspectos básicos da condição humana, como se alimentar, se proteger,
necessidades que precisam ser atendidas para que a gente consiga sobreviver. O que é uma necessidade? É um estado de privação e que está relacionado diretamente à condição humana. E para a gente é o ponto de partida para a área de marketing, porque a partir das necessidades a gente começa a entender como é que existe a manifestação das vontades, e a manifestação da vontade, sim, é explorada, direcionada, induzida pelo profissional de marketing ou pelo profissional de gestão que tem uma visão de marketing, seja ela qual for a área de atuação especificamente. Então, primeiro a gente conhece as necessidades humanas. Para eu entender as necessidades humanas, eu tenho que entender, eu vou beber na fonte da psicologia para entender, por exemplo, com Maslow, a hierarquia das necessidades humanas, depois pesquise mais sobre isso. Eu vou entender como o que o ser humano precisa para a sua condição de vida, eu vou entender se essas necessidades elas evoluem ao longo da humanidade, vou entender o ser humano por aspectos da ciência da psicologia e da sociologia. Então, a gente vai beber nas fontes de outras ciências para entender o que faz o ser humano precisa fazer para sobreviver, tá? E o desejo é a mesma coisa? Não. Também pode ser conduzido por um estado de privação, mas nada mais é do que a manifestação da vontade humana. Quando o ser humano direciona a sua necessidade a um objeto específico e só ele é capaz de satisfazer. Por exemplo, a gente tem sede, isso é uma condição de vida. Mas quando a gente tem sede aquele refrigerante gelado com bastante gás que você toma, é como se estivesse tomando a felicidade toda. O que isso está acontecendo? Você está manifestando um desejo, não necessariamente a vontade. Você tem fome, mas não precisa comer uma pizza de mussarela daquela puxa. Você pode comer proteínas, arroz, ovo, farinha, água, né? Enfim, para saciar a sede e satisfazer seu estado de privação. Mas não vai satisfazer o seu desejo, tá? E a oferta é aquilo que eu tenho a ofertar. A gente tem muito uma tendência de entender que oferta é aquilo, leve 3, pague 2, é promoção. Não, a gente vai aprender nos próximos encontros, nas próximas unidades, essa diferença. Mas eu já distingo para você que oferta para o marketing como elemento básico é aquilo que eu tenho a oferecer no processo de troca, seja um produto, um serviço, um bem, ok? Ainda sobre os elementos de marketing, os básicos, a gente precisa entender que quando a gente estuda o processo de troca, a gente tem que oferecer algo. E nesta oferta existe um processo em satisfazer necessidades e desejos do indivíduo e receber algo em troca. Esse algo em troca pode acontecer por meio de transações monetárias. Quando há a entrega de algum valor monetário, a gente chama isso de transação. Quando há uma transferência, ou seja, uma doação sem ter algo específico em troca, por exemplo, quando eu faço uma doação para uma instituição não governamental, para uma ONG, por exemplo, para uma instituição de caridade, eu estou transferindo o meu dinheiro, certo? Porque eu fui interpelado, porque eu conheci, porque eu me senti com vontade de fazer isso. Tá? Então, existe sim um marketing para o terceiro setor, que vai encontrar essas pessoas que têm inclinações para se interessarem em transferências, em doações para tais áreas. Por que algumas pessoas se interessam para causas sociais relacionadas a animais, outros ao meio ambiente, outras crianças, outros idosos, porque as pessoas são diferentes. Uma vez encontrados esses grupos, eu vou angariar esses grupos uma transferência de doação, de trabalho voluntário, enfim. Quando eu faço uma transferência e não tenho nada em troca especificamente, eu vou dizer que isso é uma transferência, ok? E essa transferência, professora, como não tem nada em troca, a gente fica tão feliz, a gente ganha bem-estar, qualidade de vida, felicidade em doar. Sim, tá? Só que isso não significa que há algo que você vai ser igual para todos. Todo mundo que doar vai ter esse sentimento. Não necessariamente, eu não posso oferecer isso. Satisfação é o sentimento que ocorre quando uma pessoa participa do processo de transação. A gente vai falar isso mais um pouquinho no próximo bloco. E valor, eu quero falar com mais detalhes também no próximo bloco para você, tá? Mas já pode ler aí o que a gente pede, que a satisfação tem a ver com o sentimento que acontece quando a gente gera algumas expectativas e isso é atendido no momento em que a gente interage com o produto, e o valor é o que o cliente espera receber. Mas vamos falar com mais calma disso no próximo bloco. Agora eu gostaria de interagir com você da seguinte forma.
Quando estamos colocando à disposição de pessoas ou organizações os produtos, os serviços ou as ideias para a troca, estamos fazendo A, uma transação, B, uma transferência, C, uma oferta, D, um processo e um benefício. Pense, assinale uma alternativa, pense em uma alternativa e no próximo bloco eu dou a resposta da alternativa correta, ok? Olá, voltamos com o nosso momento interativo e eu perguntei anteriormente para você, na verdade eu dei uma proposta para você, né? Quando a gente coloca à disposição de pessoas ou organizações produtos, serviços ou ideias para troca, estamos fazendo o quê? Se você assinalou a alternativa C, você acertou uma oferta. Lembra que o marketing é a ciência que estuda o processo de troca? E quando a gente coloca algo ao mercado para promover essa troca, né? Para trocar com outra pessoa, então a gente está promovendo uma oferta, ok? Parabéns se você assinalou a alternativa C. Vamos agora continuar a falar sobre os elementos básicos de marketing, mas eu quero retomar a questão do valor. E também, antes de falar de valor, até vou retomar outra questão, que é a questão da satisfação. Já que o marketing é a ciência que estuda o processo de troca, eu tenho como o start, né, o elemento desencadeador do processo de marketing, a necessidade, a satisfação é o que a gente quer conquistar. O problema é que a gente precisa ficar bem atento em que é realmente essa satisfação, e o que satisfaz um cliente não necessariamente satisfaz o outro cliente, que é o mesmo que compra o mesmo produto. O mesmo assim, eu digo, faz parte do mesmo grupo que compra o mesmo produto da sua empresa. Como assim, professora? Como assim? Porque a satisfação, ela é medida, ela é o sentimento que acontece quando o cliente entra em contato com o seu produto ou com o seu serviço. E pode ter uma variação. Nem sempre quando o cliente entra em contato com o seu produto, o sentimento é esse, estou satisfeito. E o problema é mais, que a gente está cada vez mais exigente. A gente quer o consumidor. Então, o que antes atendia minha expectativa e me deixava satisfeito, hoje me traz uma neutralidade. Então, eu tenho 3 sentimentos que podem ocorrer no meu cliente quando eu entrego um produto a ele. Primeiro, ele ficar satisfeito, opa, que beleza. Segundo, ele se sentir neutro, ou seja, tudo que foi prometido foi entregue, ok, não fez mais que obrigação. Terceiro, ficar insatisfeito. Insatisfeito é o que a gente não quer, de jeito nenhum, e eu vou conhecer ao máximo o meu cliente para que ele fique satisfeito minimamente. Porque o que eu quero mesmo é encantar o meu cliente, eu não quero ele neutro, eu quero ele encantado. Porque um cliente encantado, aí sim é o novo satisfeito. O que é o novo satisfeito? É o cliente que gostou do produto, superou as expectativas, ele vai se tornar um embaixador, um propagandista, alguém que vai falar da sua marca, vai criar conteúdo para sua marca, vai sentir orgulho de usar a sua marca. O que é criar conteúdo para sua marca? Ele sentiu tanto orgulho que ele vai tirar foto, ele vai postar, ele vai criar texto, ele vai compartilhar, ele vai testemunhar a favor da sua marca, ele vai entrar no seu site, ele vai dizer que foi bom. Então, isso tudo é o que eu quero. E a gente só faz isso quando surpreende a expectativa. Então, eu tenho que entender o meu cliente de uma maneira tão íntima para que eu entenda o que ele quer e encante esse meu cliente, tá? Essa é a ideia. Então, para isso, eu tenho que entender valor, que é um outro elemento, que aí eu abri o parênteses aqui. Porque o valor não é o valor do produto, é o valor que o cliente espera receber. Quando a gente compra um produto ou um serviço, a gente tem ali uma faixa de expectativa. Então, olha, eu sei o que a concorrência faz, eu já vi testemunhos sobre esse produto, então eu sei mais ou menos o que esse produto oferece. E aí, se eu sei uma média, assim, basicamente uma margem de reações, eu já crio uma expectativa, certo? É isso que eu espero receber. Eu espero receber benefícios. Eu vou falar isso com mais detalhes futuramente, mas as empresas, elas não vendem produtos e serviços. Elas vendem a vantagem para o cliente. O que o cliente faz com aquilo? Por exemplo, eu não compro lápis porque eu quero uma haste de madeira. Eu compro lápis porque eu quero escrever com facilidade, eu quero uma boa escrita, eu quero conforto. Então, o que eu quero? Conforto, boa escrita, facilidade para escrever, já são benefícios. E os benefícios, dependendo do produto, eles são práticos, mas também são emocionais, que é me trazer status, me trazer alegria, me trazer bem-estar, me trazer aceitação de um grupo. Alguma coisa tem que me trazer de benefício, que vai para além de atributos físicos que o produto é capaz de ter. Então, quando eu vou fazer um produto, eu tenho que pensar em atributos físicos
físicos e atributos abstratos, enfim, intangíveis, que estão atrelados, que entregam conforto, beleza, designer, arrojado. Isso tudo são benefícios emocionais ou benefícios intangíveis, tá? Então, para eu entender o valor do meu produto, eu tenho que calcular. Veja aqui comigo, benefícios menos o sacrifício. Aqui o sacrifício a gente tem o preço do produto, o custo de transporte para ir comprar, do frete, enfim, todos os custos envolvidos direto e indiretamente pelo cliente para pagar o meu produto, tá? Aí eu faço, aqui quando eu digo, custos é o preço, aqui são sacrifícios emocionais, de tempo e custos indiretos. E aí, quando eu falo de benefícios, meu cliente está pensando em benefício prático, ou seja, eu compro um carro para me transportar, por exemplo, mas eu também compro um carro para me trazer status, para me trazer conforto, para me trazer segurança, isso tem a ver com benefícios emocionais. E aí tem os sacrifícios que eu faço para comprar esse produto, a espera que eu tenho, toda a avaliação que eu preciso fazer, mais os custos monetários, o meu tempo, minha energia, meus custos psicológicos para adquirir o meu produto. Aí eu crio uma expectativa, certo? Todos esses benefícios, quando eu pago o meu produto e eu vejo que eles são retornados para mim por meio de quando eles são retornados para mim por meio de uma satisfação, de um sentimento positivo, de que valeu a pena tudo aquilo que eu investi, aí eu tenho um cliente satisfeito. A empresa que ofereceu o produto para mim pode entender que eu estou satisfeita. Se eu já fiz toda essa análise. E essa análise, muitas vezes, a gente faz automaticamente, viu? É só na sensação, só no sentimento. E aí, isso vai me direcionar para as minhas ações. Vou para a rede social postar que eu estou feliz, vou para a rede social postar que eu estou super frustrada, não vou para lugar nenhum, o que eu vou fazer, tá? E vamos continuar entendendo os elementos básicos. Percebe? A gente já entendeu sobre necessidade, sobre desejo, sobre oferta, sobre satisfação, sobre valor. São elementos básicos que estão envolvidos no processo de compra. Talvez você compra ou troca. Talvez você nunca tenha parado para pensar quantas coisas você avalia, quantas coisas a empresa que vende para você alguma coisa, ou que conquista o seu voto, conquista a sua doação, faz para entender você, tá? Então, o mercado é um outro elemento básico. O mercado, ele não é só a sua empresa ou o seu concorrente. Na verdade, o mercado é a nossa arena competitiva, é onde as coisas acontecem, é o espaço físico ou virtual onde acontecem as trocas. Então, eu tenho que entender o concorrente, eu tenho que entender o meu cliente, eu tenho que entender o meu futuro cliente, eu tenho que entender o mercado, a sociedade como um todo, eu tenho que entender o governo, as políticas que interagem, né, direto ou diretamente aos meus negócios, as leis, enfim. O mercado é isso e eu preciso compreender. A demanda é um grupo de pessoas que têm interesse, pessoas ou organizações que têm interesse e tem todo o perfil para adquirir o meu produto, para ser um futuro cliente. Eu preciso entender que o conceito de demanda é um pouco distinto entre economia e marketing. Ambos falam que é o grupo de pessoas que desejam adquirir determinados produtos, mas para o marketing tem uma questão a mais, tem uma vírgulazinha. É o grupo de pessoas ou empresas que desejam adquirir produtos e serviços e que tem poder aquisitivo. Por que isso? Poder aquisitivo não necessariamente é dinheiro no bolso ou na conta bancária. É crédito, é condição de comprar, tá? Porque é como se a gente tem um ditado popular que diz, não vá atirar em defunto, que é bala perdida. Por que eu vou investir meus recursos para angariar clientes, interesse de pessoas que não têm condição de adquirir meu produto? Isso não é uma questão de preconceito, é uma questão de estratégia, tá? Por exemplo, eu nunca recebi uma propaganda de mansão de 24 milhões de reais. Por que será? Eu não entendo, viu, gente? Sim, eu entendo. Por que eu nunca recebi essa propaganda? Eles não fazem? Fazem, mas não para mim, porque eu não tenho essa condição, nem de crédito para comprar. Percebam? Então, não é uma questão de preconceito, é uma questão de estratégia, tá? E todos os elementos, todos esses que a gente estudou até agora, eles devem ser compreendidos diante do seu negócio. Então, você trabalha com escola, você trabalha com logística, no e-commerce, você trabalha com marketplace, você trabalha com gestão de pessoas. Como é que o seu negócio é estruturado, quem é a sua demanda, tá bom?
Quando você entender os elementos de marketing, a gente vai entender que a empresa não está sozinha no mundo, e a gente vai para estudos dos ambientes de marketing. E aí o ambiente de marketing nada mais é do que o entendimento de todas as forças que interagem direto ou indiretamente com seus negócios, impactam diretamente ou indiretamente os seus negócios, tá? E é formado pelo mercado global, pelo marketing, pelo macroambiente e pelo microambiente. Vamos entender cada um deles. O que é o macroambiente? É formado por todas as forças que interagem direta ou indiretamente ao seu negócio, impactam direta ou indiretamente o seu negócio, e por isso você tem que entender para se preparar para oportunidades e para ameaças. Tá? E o que está lá são forças que interagem neste mercado e que não necessariamente que você não tem controle. O máximo que você pode fazer é se preparar para interagir com essas forças. Por exemplo, tecnologia é uma força do macroambiente. Se você tem condição de adquirir novas tecnologias, de se adaptar a novas tecnologias, isso para você é uma oportunidade quando há uma inovação tecnológica. Agora, se você acabou de investir muito dinheiro na compra de uma tecnologia, você está tudo estruturado, baseado nessa tecnologia, não pensou numa evolução, não tem condição de atualização e essa tecnologia teve um lançamento novo, isso para você pode ser uma ameaça, mas para o seu concorrente é uma oportunidade. É uma questão de visão, tá? As forças tecnológicas, as forças do macroambiente, elas estão lá para você e para todos. O que você vai fazer com elas é que é a distinção entre oportunidade e ameaça, entre se preparar para uma oportunidade e para uma ameaça. Então, quais são as forças do macroambiente? A tecnologia, as forças naturais, as forças demográficas. Eu não posso falar, por exemplo, vamos parar de ter neném porque eu não quero mais criança, eu quero que a pirâmide inverta, ou não, vamos fazer neném em turma, ou sociedade, eu sou dona de uma escola infantil, eu preciso que tenham mais crianças no meu bairro, não consigo mudar isso, tá? Então são forças culturais, demográficas, sociais, político-legais, econômicas, tecnológicas, tudo aquilo que está interagindo direto ou indiretamente com o meu negócio, impacta no meu negócio, mas eu não consigo controlar, tá bom? E geram oportunidades e ameaças. As forças do macroambiente, como eu já adiantei para vocês, podem ser político-legais. O que é uma força político-legal? Por exemplo, uma lei que foi aprovada pelo Congresso vai ser tramitada em breve. Eu preciso me preparar no processo de aprovação para que essa lei não impacte negativamente na minha empresa. Pelo contrário, eu tenho que transformar isso numa oportunidade. Mas o que eu faço dentro da minha empresa não vai interferir no resultado de aprovação ou não aprovação dessa lei. Ok? E assim como as outras forças também. E as forças do microambiente? O microambiente é formado por todas as forças internas, a gente chama de forças internas ou forças controláveis pela empresa. Uma empresa bem estruturada, com uma visão estratégica, uma visão mercadológica, ela entende as suas forças internas e consegue controlar. Essa é a básica. Professora, como que eu faço para distinguir macroambiente de microambiente? Macroambiente, todas as forças incontroláveis. Macroambiente, né? Microambiente, todas as forças controláveis. Tá? E o que a gente controla? A empresa é formada por processos, por pessoas, por tudo aquilo que eu consiga contratar, demitir, consertar, trocar, pintar, enfim, tudo que eu consiga organizar. Os meus clientes, eu controlo os meus clientes, professora? Controla. Se não controla, pode manipular, pode induzir. Ai, manipulação é uma palavra que eu não gosto. Eu também não, viu? Tô falando por você e por mim, você tá percebendo, né? Mas enfim, manipulação é uma palavra pesada, né? Mas vamos trocar por induzir, entender, relacionar. E aí você vai influenciar a decisão do cliente. Isso você não consegue influenciar a decisão da tecnologia, da economia, por exemplo, tá? Os mercados, eles são divididos em mercado industrial ou mercado organizacional e mercado de consumo. Quando a gente falar sobre segmentação, eu volto com mais detalhes aqui. Tá? Ainda no microambiente, a gente, quando vai entender os clientes, eu tenho que entender o meu mercado revendedor, o meu mercado governamental, o meu mercado internacional. O revendedor é formado por todas as pessoas que adquirem produtos e revendem esses produtos. Então, indústrias usam o mercado revendedor para que o produto chegue até o seu consumidor final, que a gente entende como intermediários. O governo, ele é um mercado também que adquire insumos, que adquire produtos e serviços, eu posso vender
vender direto ao mercado governamental, posso ter como o meu cliente o mercado governamental e o mercado internacional, que aí eu preciso entender culturas, eu preciso entender o que influencia os mercados gerais, tá? O concorrente é também parte do meu microambiente, eu preciso compreender as entidades públicas e privadas, do terceiro setor, as entidades sociais como tudo, a própria opinião pública e os meus fornecedores. Todos aqueles que eu consigo controlar, contratar, manipular, induzir, negociar, faz parte do meu microambiente, tá? Agora nós vamos para o nosso momento interativo e eu te pergunto o seguinte: quando nos referimos às forças tecnológicas que influenciam os produtos e os serviços, estamos nos referindo ao A, microambiente da organização, B, macroambiente da organização, C, mercado revendedor, D, mercado comprador e todas as alternativas estão corretas. Analise, escolha uma alternativa e no próximo bloco eu volto com a resposta. Até já! Olá, voltamos para mais um bloco e no bloco anterior eu te deixei uma questão, ok? Se você assinalou a alternativa B, está correta. A alternativa B, macroambiente da organização, ok? Vamos agora entender sobre segmentação de mercado. O que é segmentação de mercado? É o processo de dividir o mercado em grupo de pessoas ou organizações que tenham predileções, características que distinguem um grupo de outro e que determinam que essas pessoas elas têm inclinações para ser um futuro cliente. Ou seja, não tem pessoas que gostam mais do amarelo e outras pessoas que gostam mais do azul? Ok, se eu vendo produtos azuis, eu vou buscar esse grupo de pessoas. É lógico, estou dando uma explicação bem caricata, né? Mas, por exemplo, tem pessoas que preferem andar de bicicletas, tem pessoas que preferem andar de patins, tem pessoas que preferem massa, tem pessoas que preferem o famoso arroz e feijão, tem pessoas que preferem saladas, tem pessoas que preferem aquela carne, aquele hambúrguer. São preferências diferentes. E se você for observar, as preferências têm a ver com as características, personalidade, estilo de vida dessas pessoas. Então, é esse processo de olhar para o mercado inteiro e falar, tá bom, desse mundo de pessoas, desse universo de pessoas e empresas, quais pessoas teriam inclinações para adquirir o meu produto, para desejar o meu produto, tá? E o ponto de partida é entender o marketing de massa, ou seja, entender o universo. Primeiro, se eu perceber que todo mundo pode se interessar pelo meu produto, por que eu vou dividir? Por que eu vou mandar propaganda? Por que eu vou me relacionar só com esse grupo? Vou vender para todo mundo, vou me relacionar com todo mundo. Ok? Ok. É fácil? Não. É raro, inclusive, você ter uma empresa que todo mundo usa. Quando eu falei esse slogan, o que lembrou? O que te fez lembrar? Havaianas? Se foi, você está certo. Porque o marketing de massa é uma forma de atuação da Havaianas. É para todo mundo. É para o bebê, é para a criança, para adolescente, para o jovem, para a mulher, para o homem, para qualquer gênero, para qualquer idade. Você encontra em diversas classes econômicas. Enfim, para todo mundo. Não é à toa que eles usaram por muito tempo o slogan Havaianas todo mundo usa, tá? A gente também tem outras empresas que têm esse perfil de atuação, mas é muito raro. Normalmente as empresas olham para o mercado, vê a massa, ou seja, vê o universo, identifica as predileções, as características e divide e se relaciona com um grupo que melhor atende que melhor forma a demanda, que tem os interesses comuns e esses interesses são direcionados ao produto ou serviço da empresa, certo? Bom, já que segmentação é isso, vamos entender o que é o marketing de segmento. Então, o marketing de segmento é nada mais do que eu já expliquei para você, que é entender como as pessoas elas se comportam com relação à compra, como elas se comportam em relação à sua vida, à sua rotina, quais são os seus interesses, quais são os seus traços de personalidade, e aí tem critérios para segmentar pessoas e empresas, tá? E aí entendendo como as pessoas interagem, eu divido o meu mercado nesse grupo, identifico esse grupo e passo a me relacionar com esse grupo, tá ok? E aí é uma abordagem, é uma forma de atuação no mercado, de abordar o mercado, de me relacionar com o mercado.
Tá? E muitas vezes quando a gente promove o marketing de segmento, ou seja, que eu resolvo atuar encontrando o meu público-alvo, eu posso encontrar um nicho de mercado. O que é um nicho de mercado? É quase que como uma segmentação da segmentação. O que é segmentar? Vou voltar aqui para o slide para eu tentar falar contigo desenhando. Veja aqui, eu tenho aqui o meu universo de pessoas, certo? Quando eu pesquiso, olha, meu produto é para criança, pronto, já parti uma parte. É para criança em fase escolar, pronto, já parti uma outra parte. É para criança em fase escolar que mora em cidades litorâneas, pronto, encontrei aqui um grupo. Quando eu começo a investigar esse grupo com mais critérios, com mais atenção, e eu percebo que eu tenho aqui um grupo ainda menor, vou fazer assim para vocês entenderem, um grupo ainda menor, que tem interesse pelo meu produto, mas que tem uma característica muito específica e que vale a pena investir. O que eu encontrei? Um nicho de mercado. Por exemplo, eu vendo refrigerante, só que eu vendo refrigerante para um segmento, tá? Que se interessa por produtos gaseificados, não alcoólicos. E aí eu entendo que esse grupo, ele tem uma inclinação para querer refrigerante, mas com sabor de fruta. Então eu faço o quê? A Fanta laranja, a Fanta uva. Então é um nicho de mercado, uma oportunidade de mercado que eu vou identificar. Mas, ok, todas as empresas é capaz de identificar nichos? Não. Vale a pena investir em nichos? Depende. Se o nicho, eu encontrei, agora, vou investir, eu preciso fazer algumas perguntas. Primeiro, os clientes realmente têm necessidades distintas? Ou qualquer um que toma refrigerante tomaria um refrigerante de cola, uma Coca-Cola, uma Fanta, uma uva, um Guaraná, qualquer produto. Então, não é distinto. Se não é distinto, eu não vou investir nesse nicho. Eles tomariam qualquer coisa gaseificada. Ah, não. Eu tenho um grupo de pessoas, por exemplo, que compra perfumes, perfumes importados, com uma fragrância mais marcante, mas um pouco mais leve. O que aconteceu neste caso? Eu encontrei um nicho. Eles são distintos? São. Opa, já atendeu a minha primeira questão. Agora, a segunda questão. Eles estão predispostos a pagar a mais para eu fazer essas modificações no meu produto? Porque eu tenho aqui uma linha de produção, eu tenho toda uma estrutura. Para eu fazer uma modificação, eu tenho que investir, tem custo. Esse custo vai ser automaticamente repassado no preço final do produto. Esse cliente que eu identifiquei, esse grupo que eu identifiquei, ele é capaz, ele é disposto, não só capaz, mas está disposto a pagar a mais para ter essa distinção? Ah, ele é capaz, ele é disposto, melhor dizendo. Então, vamos investir. Aí eu faço a terceira pergunta. Esse nicho, eles atraem normalmente poucos concorrentes. Sim ou não? Atrai? Não é todo mundo que está adaptado a fazer essa modificação. Fazer refrigerante de fruta, ou fazer uma fragrância mais leve, ou mais marcante, ou fazer uma fragrância nacional, ou trazer uma característica pessoal para aquele grupo. Enfim, não é todo mundo que vai se destacar. Opa, então eu já tenho um diferencial, vale a pena investir. Então, nichos são grupos menores encontrados em um segmento de mercado e eu preciso entender se realmente as necessidades são distintas, se os clientes estão dispostos a pagar e se atraem ou não outros concorrentes e se eu posso me diferenciar com isso. Se eu posso me diferenciar, ótimo. Vai gerar retorno financeiro e eu preciso saber se esse nicho tem capacidade de crescer, de evoluir para um segmento, por exemplo, para um grupo maior. Se tiver, melhor ainda. Aí você vai para um grupo maior e continua investigando até você encontrar um grupo específico, tá? Quando a gente faz a segmentação de mercado, a gente divide o mercado maior em grupo de pessoas que têm características para adquirir o seu produto, pode encontrar nichos, mas também pode encontrar interesses individuais. E aí é uma outra forma de atuar. Eu posso atuar na minha empresa, por exemplo, eu vendo convites. Tá, eu vendo convites em gráficas, convites gerais para aniversário, para casamento, e aí eu percebo que tem pessoas que querem personalizado. Eu consigo fazer uma linha de produção personalizada para aquelas pessoas, com papel, ela escolhe o papel, ela escolhe a tinta, a cor, a fonte, tudo para ela? Sim, consigo. Então eu vou atuar pelo marketing individual, isso é muito bacana, porque eu consigo uma diferenciação muito grande, não porque eu vou fazer individualmente, porque muitas empresas fazem convites individualmente, mas a forma como eu faço vai me destacar se eu conseguir buscar a satisfação, se eu conseguir realmente que meu cliente fique satisfeito a ponto de se tornar encantado, né, e divulgar o meu trabalho para o seu público,
para sua comunidade, tá? E o marketing local? Marketing local é quando a empresa decide adaptar a sua atuação. Quando eu digo atuação, o que é? O meu relacionamento com o cliente, o que eu vou ofertar para ele, como eu vou me comunicar, como eu vou me posicionar nesse mercado. E quando é marketing local, é através, ou por meio de, melhor dizendo, estratégias que atendem só aquele mercado local. Por exemplo, olha, tem coisas que uma determinada região do nosso país compram que a outra nem sabe que existe. E empresas perceberam essas necessidades e foram lá e se adaptaram para aquele grupo. Isso é o marketing local. Coisas que, por exemplo, uma pessoa moradora de uma cidade litorânea adquire, uma pessoa moradora de uma cidade de montanhas talvez não precisa adquirir, tá? Ou tem características muito distintas. Tá? É como se a gente montasse uma fábrica de roupas para a neve no Nordeste do nosso país. Neva lá, gente? Não, mas se eu for para o Chile, por exemplo, pelo menos uma parte do ano tem essa possibilidade, tem um frio intenso e eu acho que eu conseguiria muito mais retorno. Então, fazer essa análise de local e saber se eu vou me adaptar a isso ou não, a forma de atuação ou não. E como que eu faço para segmentar, então, professora? Tá, como que eu vou dividir o meu mercado que está grandão por um mercado pequeno? Primeiro eu vou entender. No mercado organizacional, quer dizer, no mercado eu posso atuar organizacional e consumidor. Qual a diferença? Mercado consumidor é aquele que adquire para consumo próprio ou para consumo do seu bem, ou seja, ou compro comida para comer ou compro gasolina para o meu carro, tá? Mercado organizacional é aquele que compra ou para modificar, transformar, ou para revender, ou para alugar. O que é modificar e transformar? Eu compro tomate para transformar em extrato de tomate. Então, eu sou uma indústria, logo, quem vende para mim, vende para o mercado organizacional. Ah, não, eu compro extrato de tomate para colocar no meu mercado, para vender para o meu cliente final. Se eu sou o Carrefour, o Grupo Pão de Açúcar, compro para revender. Eu sou do mercado, quem vende para mim, vende para o mercado organizacional, tá? Ou para alugar, eu sou uma empresa de locação de carros, eu compro carros para alugar. Então, quem vende para mim, vende para o mercado organizacional. Qual é a diferença? Quem vai vender para o mercado organizacional tem que olhar o tamanho da empresa. Você pode segmentar para atender. Olha, eu só atendo pequenas e médias empresas, só atendo microempresas, eu só atendo médias empresas, só atendo grandes empresas. Eu posso fazer essa segmentação e quem for grande empresa, eu vou me dedicar para grande empresa. Um exemplo. Formalidade do processo de compra. Tem empresas que precisam de licitação. Tem empresas que fazem 3 orçamentos, tem empresa que tem toda uma concorrência, que você precisa participar, um processo de concorrência para poder vender para essa empresa. Então, você pode se especializar em licitação, por exemplo, e conseguir segmentar a sua atuação só para empresas que vendem por licitação. Setor da atividade. Ah, não, eu vendo só para a área de educação, ou presto serviço só para a área tecnológica. Ah, eu presto serviço só para agricultura, por exemplo. Eu posso me especializar para essa área. Eu posso ser uma empresa de tecnologia especializada na área da agricultura, por exemplo. Então, para isso, eu vou buscar empresas agrícolas. Tá? Então, essa é a ideia de segmentação, é você identificar critérios. Tem muitos outros critérios, mas os básicos você compreender qual porte de empresa você é capaz de atender, qual setor de atividade você vai se especializar para atender e qual é o tipo de formalidade no processo de compra você está apto a participar para que o cliente realmente compre da sua empresa, tá bom? Minimamente, para você entender um pouco sobre o seu negócio. Depois você vai estudar o comportamento do consumidor, dos seus clientes, né, ou desse mercado organizacional também, como é que ele se comporta no processo de compra, tá? E falando da segmentação do mercado consumidor, quais são os critérios? Nós temos os critérios geográfico, psicográfico, demográfico e comportamental. Vamos entender o geográfico. Lembra que o processo de segmentação é o processo de dividir o mercado em grupo de pessoas que têm características comuns e predileções comuns? Então, uma das características é local, é você entender aonde mora, qual é o clima onde essas pessoas moram, onde moram seus clientes ou futuros clientes, qual é o clima desse lugar, qual é a região desse lugar, como funciona geograficamente este local, tá? É um dos critérios. Outro critério é a questão demográfica. Então, na questão demográfica, como o nome mesmo já diz, você vai levantar dados demográficos que são relacionados a população, renda, densidade populacional, a distribuição
condição dessa população, como está com relação ao grau de instrução, a idade, a religião. Aqui a gente, na verdade, usa mais classe econômica, né? Para entender a questão demográfica. Ah, professora, meu produto é para um grupo de pessoas que ganham no mínimo 3 salários mínimos, então de 3 a 5 salários mínimos, que está na faixa etária entre 25 e 35 anos, que mora na região, aí é outra, né? É o critério geográfico. Mas enfim, você vai levantando aqui que tem tal renda, que tem tal religião, que faz parte de determinado gênero, que está em tal faixa etária, que tem grau de instrução, por exemplo. Eu não consigo vender um curso de pós-graduação na escola. Tem que vender no mínimo na graduação, porque para fazer pós-graduação você precisa da graduação, tá bom? Outros critérios, a questão psicográfica, aí tem a ver com o estilo de vida. Por exemplo, você acha, depois você pesquisa lá, um comprador da Harley Davidson, que é uma marca de motos, e de uma moto Speed, de uma marca Speed, eles têm o mesmo estilo de vida? Um quer liberdade, o outro quer velocidade, adrenalina, o outro quer leveza, que é uma questão mais clássica, tradicional. São interesses diferentes, porque o estilo de vida interfere no produto que você consome, na roupa que você veste, no carro que você compra, na bebida que você toma, na comida que você come. Isso interfere. A forma como você enxerga o mundo. Então, a questão psicográfica. O critério comportamental está relacionado com a forma que você se comporta com relação à compra. Qual é o seu comportamento em relação à compra? Você compra por status, você compra por impulso, por que você compra, tá? E aí, quando a gente faz a segmentação de mercados consumidores, existem papéis que você pode assumir. Eu vou voltar nesses papéis no próximo bloco, só para você entender, os papéis eles podem ser de iniciador, influenciador, decisor, comprador ou usuário. Esses papéis têm a ver com o seu comportamento de compra, tá? Vamos para a interatividade. Quando não temos o intuito de vender efetivamente, mas buscamos uma adaptação do nosso composto mercadológico a uma determinada região, estamos falando ou seja, nós vamos atuar de acordo com determinada região, tá? A alternativa A, marketing individual, B, marketing social, C, marketing local, D, marketing estrutural e marketing adaptativo. Escolha uma alternativa e a gente volta no próximo bloco com a resposta. Até já. Olá, voltamos para mais um bloco e no bloco anterior eu fiz uma pergunta para você e se você respondeu marketing local, você acertou, que é a alternativa C, ok? Agora, a gente encerrou o bloco anterior falando sobre segmentação de mercado de consumo, mercado consumidor. E aí eu falei, segmentação psicográfica é um critério, você entender o estilo de vida das pessoas, te permite entender por que elas compram, o que faz parte da sua rotina, faz parte do seu consumo, obviamente. E o marketing comportamental, ou seja, e a segmentação comportamental, melhor dizendo. Com relação à segmentação comportamental, é um critério de entender como as pessoas se comportam no processo de compra. O processo de compra vai para além daquela hora de você vai lá e dá o dinheiro, ou passa o seu cartão e recebe o produto. Passa pelo momento em que você é influenciado ou não por esse produto, que você decide comprar esse produto, ou que você influencia outra pessoa. Você pode assumir vários papéis. Segundo Kotler, minimamente um cliente, um possível cliente, uma demanda, ele pode assumir 5 papéis. E aí a gente vai entender cada um deles. Eu vou te contar uma história rapidinho e você vai identificar cada um. Por exemplo, vamos lá. Semana passada fui ao mercado, a Manu, minha filha de 7 anos, o meu marido, ok? Semana passada, qualquer tempo da semana passada. Estamos no mercado fazendo compra, de repente, Manu, pequenininha, olha para uma prateleira e escolhe um biscoito recheado, uma bolacha recheada, põe no carrinho, fala para mim, mãe, posso comprar? Eu falei, não, tá louca, recheada? Nem pensar, devolve. Ela, mãe, por favor, devolve. Eu falei, não. E aí o pai, meu marido, olha e fala, ai, deixa a menina comprar. Eu falei, põe aí no carrinho, depois a gente vê. Colocou no carrinho, fiz a compra, fui para o caixa. Na hora do caixa, mulher, mãe, normalmente, né, olha para todos os lugares. Tô olhando para a moça que está passando o pacote, para o monitor que mostra o valor, para a compra passando, para a Manuela, enfim. Tudo passando, vejo a bolacha. Falei, ai, gente, tem que decidir. Aí o pai fala, vai, deixa eu levar a bolacha para a filha. Eu falo, tá bom, Manu, vai levar, vai comer uma por semana.
Uma por semana? Uma por semana. Essa bolacha tem que durar meses. Ok? Ok. E passou. Falei, tá bom, pode comprar. Passou. Passou a bolacha, certo? Passou o resto da compra. Meu marido tirou o cartão, pagou a conta, nós fomos embora. Ok. Aí eu te pergunto, nessa historinha, quem foi o iniciador do processo de compra dessa bolacha? Quem foi o influenciador? Quem foi o decisor? Quem foi o comprador e quem foi o usuário ou consumidor? Vamos lá? Quem viu a bolacha e deu start no processo? Falou, ai mãe, posso comprar? Manu. Quem que ficou influenciando? Ai, deixa, menina, uma bolachinha, não come nada de doce, uma só, vai, leva. O pai. E a Manu, mãe, por favor, deixa eu comprar. Ela foi o quê? Também influenciadora da decisão. Quem decidiu? Obviamente, eu. Eu fui, então, a cliente, porque se a Manu chorasse, esperneasse, gritasse, se o marido chorasse, a gente brigasse, se eu não levasse, não ia adiantar nada, a compra não ia acontecer. O decisor é o cliente, mas eu não tenho que influenciar só aquele que decide. Eu como empresa, eu tenho que estimular todos os envolvidos, por isso que a gente estuda tudo isso, tá? Então, o decisor, neste caso, fui eu. E o comprador é aquele que operacionaliza. Numa empresa fica mais fácil entender, que é aquele que pede orçamento, que manda fatura, enfim, aquele que faz o processo de compra especificamente. Na família, pode ser qualquer pessoa que entrou no aplicativo e fez a operação, mas não foi ele que decidiu. Eu posso falar, por exemplo, entra, por favor, no site da Magazine Luiza e compra um liquidificador. A pessoa entra e compra para mim, tá? Então, quem que operacionalizou? Ele que empacotou, ele que pagou, então ele é o comprador, ou, nesse caso, o marido. E quem é o usuário? Quem vai consumir? A Manu. Percebam que a gente, independente se você é da área de marketing, se você é de qualquer outra área, entender quem faz parte do processo de decisão e quais papéis são assumidos no processo de decisão faz toda a diferença para você vender melhor, mais e satisfazer os seus clientes, tá ok? Bom, agora sim voltamos para o nosso conteúdo específico deste bloco, onde eu explico para você posicionamento. Posicionamento de mercado é extremamente importante, porque é a técnica em que você usa, constrói uma imagem na mente do seu consumidor. Lembra que eu já dei um spoiler lá nos primeiros blocos, falando, olha, as empresas não vendem produtos ou serviços. Quem vende produto e serviço, na verdade, quebra. A gente vende conceito, a gente vende vantagem para o cliente, a gente vende o que o cliente faz com aquele produto. Então, eu tenho que me posicionar, tá? Por exemplo, se eu for vender educação para a criança, eu vou vender futuro, transformação, eu vou vender algo que conceitue meu produto na mente dos pais dessas crianças, tá? Então, posicionamento nada mais é do que a técnica utilizada por gestores que entendem o seu cliente, que entendem o seu negócio, entendem o seu real negócio, que a gente chama de core business, e aí estrutura um conceito e comunica esse conceito por meio de uma imagem. Essa imagem não é só uma propaganda, um anúncio, uma representação gráfica, não. A imagem é a sua reputação, é a forma como você atua, é o produto é o preço que você cobra, é o produto que você entrega e principalmente a forma como você se relaciona e se comunica com o seu cliente. Esse é o posicionamento de mercado e é extremamente importante, tá? Porque a gente atua no mercado. E quais são os tipos de mercados? Eu também já dei uma adiantada para você. Os mercados são mercados organizacionais e mercado de consumo. O mercado organizacionais é formado por empresas, organizações, pode ser sim também do terceiro setor, inclusive, tá? Pode também atender o mercado governamental, sim, mas é todos aqueles que compram ou para transformar em outros produtos, ou para revender, ou para alugar, ou ainda para prestar um serviço social ou público com aquele produto. Ou seja, não é para consumo próprio, porque o mercado de consumo é o oposto, é para consumo próprio, tá? Quais são as características do mercado organizacional? Quem vende para o mercado de consumo precisa vender muitos produtos, atendem muitas pessoas diferentes. Quem vende para o mercado organizacional vende para um grupo menor, por exemplo. Se eu sou da Brastemp e vendo refrigeradores para um varejo, por exemplo, Casas Bahia, Ponto Frio, Mercado Livre, enfim, vendo para um varejo, esse varejo revende, eu vou vender para 5, 6 varejos e eles vão revender para milhões de pessoas,
ok? Meu produto vai chegar lá no consumidor final. Eu tenho que entender como o meu consumidor final compra, porque eu tenho que gerar bons negócios para os meus clientes. Mas eu preciso saber que é um grupo menor. Por ser um grupo menor, eu consigo me relacionar melhor mesmo. E aqui tem algumas características que eu gostaria que você lesse com mais detalhes depois. Veja aqui nos nossos slides, né? Então, o relacionamento, por ser menos compradores, a gente consegue se relacionar mais próximo. A compra é profissionalizada, não é decidida em qualquer momento. Pessoas influenciam, como, de repente, especialistas, diretores financeiros. Normalmente, o cliente vai fazer vários orçamentos antes de fechar. A demanda é derivada, o que significa dizer que eu preciso que o consumidor final consuma para gerar demanda. Então, é a mesma coisa que dizer que o queijo é derivado do leite, a demanda do organizacional é derivada da demanda de consumo. Quanto mais consumo existe lá na ponta final, mais eu tenho demanda aqui no mercado organizacional, tá? E a demanda é inelástica porque se o mercado sofrer alteração de preço de insumo e eu tiver que colocar o preço final mais caro, o meu cliente, como são menos compradores e eles dependem do meu produto, ele vai ter que se adaptar. Então, não tem uma elasticidade em função do preço, tá? E a demanda é oscilante, porque ela oscila de acordo com o consumo. Tem uma concentração geográfica de compradores normalmente. Algumas áreas, um setor de atividade, eles ficam concentrados em determinados locais. Por exemplo, quem atende ao mercado organizacional agrícola vai atender a um grupo que fica numa determinada região, tá? E a compra direta sem intermediários, porque normalmente você vende direto para quem vai decidir o processo de compra, ok? Circunstâncias para comprar. Quando eu abrir uma empresa, quero entrar no mercado organizacional, quero vender para outras empresas, em que circunstâncias eu passo a vender? Na recompra simples, quando sistemático, como as empresas compram, melhor dizendo. As empresas compram por recompra simples, então eu tenho lá o meu fornecedor cadastrado, automaticamente chega o produto, ele fatura, eu pago. Assim é muito difícil entrar. Na recompra modificada é quando por preço, por prazo, por modificação no produto, a empresa para pensar e faz outros orçamentos. Aí é a oportunidade de entrar. Quero vender, então, sou novo, quero vender para uma empresa. Fique atento quando há uma recompra modificada. Ou uma nova tarefa. A empresa nunca precisou comprar um determinado produto. Eu nunca precisei comprar álcool gel, agora eu preciso comprar. Eu nunca precisei comprar borracha, agora eu preciso comprar. Eu nunca precisei comprar sulfite, agora eu preciso comprar. Então, é uma coisa nova, mais fácil de vender para essa empresa, tá? Mercado de consumo. O que influencia o mercado de consumo é diferente do mercado organizacional. Lembra que uma das características da demanda da mercado de consumo era a demanda derivada? É porque quanto mais clientes comprarem do meu cliente, mais ele vai comprar meu produto. Aqui, no caso do mercado de consumo, essa influência não é assim que funciona. Funciona com relação a comunidade em que vive, o local, as pessoas, a rotina, os hábitos dos indivíduos é que vão influenciar o processo de compra. Isso é muito diferente. Fatores culturais, sociais, pessoais, né, de personalidade, psicológicos, personalidades psicológicas, pessoais, predileções, inclinações, convívios. Isso vai interferir. Por exemplo, se você for vender para um mercado japonês ou oriental de uma forma toda, tem características específicas da sua cultura que vai influenciar no seu consumo, diferente do Ocidente, que tem outras características que também influenciam na sua cultura. Então, eu tenho que entender aonde vive, como vive, quais são suas características para vender e me relacionar melhor com esse público, tá bom? Esse slide fala um pouquinho sobre o novo gestor, mas não só o novo gestor de marketing, é o novo gestor orientado por marketing que é melhor. É a melhor forma de entender esse slide é entender o seguinte, que hoje, independente da sua área de atuação, você precisa compreender o seu negócio. Eu trabalho no financeiro, na contabilidade, eu trabalho no laboratório. Se eu não souber o que o meu cliente precisa, como acontecem as relações, como os negócios são gerados, fazer planos para o meu negócio, mesmo que eu não vá participar diretamente dessas alterações, dificilmente eu vou conseguir uma carreira muito promissora. Professora, o que é isso? Eu não estou querendo ser taxativa, estou falando dificilmente. Por quê? Entender sobre o negócio é entender o todo. E essa disciplina vai desenvolver competências que te capacite para isso mesmo, para que você entenda o seu negócio e aprimore aí a sua atuação, tá bom? Bom, lembra que eu falei lá do valor para o cliente? Vou voltar.
falar nisso agora, porque a gente vai falar de proposta de valor. Você precisa entender qual é o seu negócio, para entender qual proposta de valor você vai entregar. Se posicionar por essa proposta de valor e fazer com que o cliente se sinta encantado por ela. O que é essa proposta de valor? É a soma, né? É o entendimento do seu cliente para você somar todos os atributos físicos e intangíveis e entregar esses benefícios. É como fazer aquela pergunta do ditado popular: que vantagem Maria leva? Ou seja, que vantagem meu cliente tem por comprar o meu produto em detrimento de todos os outros? É fácil, é só eu dizer que meu produto é mais legal. O que é legal para você é legal para o outro? Tem que tentar mensurar isso, entender e tangibilizar ao máximo e demonstrar o máximo. O que é tangibilizar? Por exemplo, segurança é intangível, mas eu tangibilizo colocando o quê? Um carro com melhor tração, com airbag, com freios ABS. Eu vou tangibilizando para trazer mais segurança para o meu cliente. Essa é a ideia para montar uma proposta de valor, tá? Para quê? Para que eu tenha uma transação que seja mais voltada ao relacionamento, ou seja, que eu tenha um processo de compra mais voltado ao relacionamento em detrimento da transação. Porque tem diferenças, né? Transação é só aquela questão comercial, é o processo de troca. Eu entrego e recebo algo em troca. O relacionamento é a compreensão, é o entendimento, é a parceria. Isso acontece em longo prazo, tá? Então, para isso eu tenho que ter foco no consumidor e orientar-me em longo prazo. E o que é relacionamento? O marketing de relacionamento tem a ver com relacionamento. O relacionamento está estruturado em comunicação. Dá para você falar que você se relaciona com uma pessoa se você não se comunica com essa pessoa? Não. Então, você precisa abrir as portas da sua empresa, dos seus canais de comunicação, se desprover de toda e qualquer vaidade, porque você vai receber críticas quando você abrir essas portas, se relacionar com os seus clientes e fazer com que, entender quem é ele e fazer com que essa parceria seja de longo prazo, seja baseado em confiança e em longo prazo. Você pode se relacionar de forma reativa, esperando o cliente chegar, proativa, indo até o cliente, e o ideal é que o cliente se sinta diferente, querido, quisto por você, tá? Existem vários níveis de relacionamento, do tático, estratégico, filosófico. Você precisa compreender qual a forma que você vai se relacionar com o seu cliente, porque isso vai orientar a sua empresa, os seus negócios. Se você vai ser voltado diretamente para ação específica para conquistar o cliente, se você vai ser diretamente relacionado ao estratégico, para entender a empresa como um todo, tá? Para reter esse cliente em longo prazo, ou filosófico, entender o cliente, entender como você vai se comunicar com o seu cliente e satisfazer o seu cliente. Para isso, uma boa forma de se relacionar é tendo um bom sistema de informações de marketing, porque a inteligência, ou seja, de marketing ou as informações que você obtém é que te permite tomar as melhores decisões. Agora nós vamos para a nossa interatividade. E eu te pergunto, quando estamos nos referindo ao marketing de relacionamento, estamos falando de diversos pontos importantes para a criação de vínculos. Nas alternativas a seguir, assinale aquela que não faz parte desta abordagem mercadológica. A. Compromisso com a venda. B. Foco na retenção do consumidor. C. Múltiplos níveis de relacionamento entre o vendedor e o consumidor. D. A qualidade é de responsabilidade de todos. E. Orientação a longo prazo. E aí, qual você acha que é? Vamos lá ver. Compromisso com a venda. Então, nas alternativas, a seguir, assinar a alternativa que não faz parte. Se não faz parte, compromisso com a venda não é o nosso compromisso. A gente tem compromisso com o cliente, certo? E agora eu aproveito para me despedir de você, para agradecer a sua atenção e para te convidar para a nossa próxima unidade da disciplina, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!